Para viver de forma genuína, não é necessário talento algum. Basta deixar de lado os sentimentos comuns. E isso tornará uma pessoa verdadeira. Para prosseguir nos estudos, não é preciso habilidade especial. Afaste as preocupações que o perturbam, e isso o aproximará do mundo do sábio. No coração das pessoas, há um livro da verdade, mas o texto está incompleto e as páginas estão rasgadas. O espírito das pessoas guarda uma melodia da verdade, mas ela está encoberta por músicas e danças superficiais e sensuais. A busca pela virtude deve eliminar todas as coisas externas e penetrar na essência das coisas, na origem de sua natureza íntima. Só assim se alcançará um verdadeiro aprendizado. Saiga então as raízes da sabedoria. Livre-se dos desejos. Quem vive acorrentado aos desejos pensa que a vida é ruim. Quem alcança o conhecimento em si mesmo acredita que a vida é boa. Identifique a origem da aflição. Elimine-a. E seu espírito se acalmará. Ao entender a razão das alegrias, chega-se à morada do sábio. Presunção e arrogância são extremos. Controle-os e cultive atitude saudável. Desejos enganosos vêm de pensamentos impróprios. Elimine-os e realizará sua verdadeira natureza. O coração não deve estar cheio de desejos, mas vazio para receber a presença da razão. O coração não deve estar sem substância. Só assim, ele impede a entrada das tentações. Ao abandonar os desejos de poder e riqueza, livre-se das tentações do mundo. Ao afastar do coração as limitações da moralidade, pode se centrar no reino da sabedoria. Se seu pensamento buscar o caminho dos desejos, traga-o de volta. Ao perceber uma ideia impura, descarte-a. Assim, transforma-se desventura em felicidade e afasta-se a morte. É um momento crucial em que não deve haver pressa. Quando a fúria de alguém é como fogo, seus desejos são como água fervente, e mesmo sabendo que está errado, persiste em suas ações. Essa pessoa sabe que está errada, mas quem a obriga a continuar errando? Se neste momento ele subitamente pondera, então seu demônio interior pode se tornar um mestre. Alguns não dominam seus desejos mundanos porque não os percebem a tempo. Outros os percebem, mas falham em resistir às tentações da carne. A percepção é uma pérola para enxergar os demônios da mente. A vontade é uma espada poderosa para combatê-los. Não podemos permitir nunca que nossa percepção e vontade caiam. A luxúria é um fogo devorador, mas apenas um pensamento sobre sua inconveniência transforma em cinzas. A ambição material é atraente como um doce, mas apenas uma breve reflexão sobre os perigos de sua busca faz com que ela perca o sabor. Sem chuva, vento, flores e salgueiros, não existe a natureza. Sem sentimentos, anseios, preferências e hábitos, não existe a mente. Somente quem controla as coisas, e não é escravo delas, tem sua vontade inspirada pelo céu, e seus pensamentos encontram a justa medida. Com ventos suaves e ondas tranquilas, pode-se contemplar a verdadeira condição da vida humana. Comendo de forma simples e falando pouco, pode-se conhecer a verdadeira raiz do coração. Supere as adversidades. Quem usa sua própria força interior para mudar as coisas não se orgulha do sucesso, nem se chateia com o fracasso. Não se apega a nada neste mundo. Quem se apega às coisas fica ressentido com os obstáculos que encontra, e se agarra ao que consegue. Para esse, um fio de cabelo pesa no mundo. Quando as coisas vão contra sua vontade, pense naqueles cuja situação não é tão boa quanto a sua, e seu sofrimento desaparecerá. Quando seu coração estiver desalentado, pense naqueles cujo sucesso supera o seu, e você se sentirá renovado. Em meio aos ventos cortantes e chuvas violentas, firme seus passos. Em meio ao mato alto e campos de flores, olhe para cima. Em meio a um caminho perigoso e difícil, olhe para a trilha. A adversidade e a privação forjam e temperam as pessoas excepcionais, como se fossem um martelo e uma bigorna. Essas provas beneficiam o corpo e o coração, e sua ausência causa a deterioração do corpo e do coração. Vivendo constante alternância entre tristeza e alegria, chega-se à verdadeira felicidade. Provando por si mesmo a dúvida e a certeza, alcança-se o verdadeiro conhecimento. Ao vencer os combates da vida, chega-se a um lugar em que a lua é clara, a brisa é suave, e a vida não é mais um mar de amarguras.
Ao limpar a mente das agitações, não se escuta mais o ruído dos cavalos e carruagens. E não é necessário fugir para a montanha para conseguir sossego. Seja simples. Quem experimenta as coisas do mundo de modo superficial, transcorre com as marcas da superficialidade. Quem conhece as tramas da vida vive da astúcia. Quem busca a virtude prefere a simplicidade à astúcia, e se desfaz das coisas, em vez de ficar preso a elas. As pessoas tomam por prazeroso aquilo que as satisfaz, mas quando seus corações estão cheios de prazeres, elas ficam amarguradas. Por isso, o sábio se compraz com aquilo que contraria seus desejos, e no fim, sua amargura se transforma em alegria. Esconder o próprio nome é melhor do que divulgá-lo. Deixar as coisas do mundo e ficar em paz é melhor do que se cansar sem fim das coisas materiais. As pessoas sabem que um cargo e a fama fazem alguém feliz, mas não sabem que aquele que é mais feliz é o que não tem nem cargos, nem fama. As pessoas sabem que a fome e o frio preocupam, mas não sabem que se preocupar é sempre pior do que a fome e o frio. A simplicidade é natural. Não busque sofisticação e deixe uma influência pura no mundo. Satisfaça-se com o simples, abandone os luxos e deixe um nome puro no mundo. Aquele que preserva a sua virtude sofre de solidão. Aquele que vive atrás do poder e da riqueza sofre uma miséria sem fim. Aquele que aspira à verdade e vê além das coisas materiais prefere sofrer de solidão e evitar a miséria sem fim. Mantenha a cortesia. Nas disputas existem regras de cortesia. Na vida cotidiana, se encontrado tal caminho, as pessoas praticariam a sinceridade e a harmonia, usando palavras boas e ponderadas, e pais e filhos não estariam separados. A troca de ideias e o diálogo são melhores do que os exercícios respiratórios e as meditações. Ao tratar os mais velhos e incapazes, nossa cortesia e respeito devem ser ainda maiores. Dê um passo atrás e deixe passar aquela pessoa que está no seu caminho. Essa é uma das condutas sociais mais agradáveis e seguras. Quando todos querem avançar ao mesmo tempo, o caminho se atravanca. Dê um passo para trás, e o caminho se libera. Quando uma comida é muito temperada, ela perde seu sabor agradável. Com a medida certa, ela se torna excelente. Para fazer amigos, é preciso ser discreto e cortês. Para fazer isso verdadeiramente, necessita-se de um coração puro e, ao viver em sociedade, não busque com ansiedade o sucesso. Não cometer erros é um mérito. Ao tratar os outros com humanismo, não espere gratidão em troca. Se eles não se tornarem seus inimigos, isso já é gratidão. Se cultivar a virtude, esperar uma boa reputação certamente falhará. Ao se conduzir de modo apropriado no mundo, não seja moralista demais, e prepare-se para ser insultado e caluniado. Ao tratar com as pessoas no mundo, não seja exigente demais. Lembre-se de que elas são feitas de virtudes e fraquezas. Tenha temperança e impermanência. O céu e a terra duram para sempre, mas a vida humana não. A vida humana dura 100 anos, e seus dias passam depressa. Dispondo apenas desse tempo, evite desperdiçá-lo com preocupações desnecessárias e saiba viver feliz. Uma árvore volta às raízes e então vemos que as flores, as folhas e os ramos floresceram em vão. Os assuntos humanos se encerram no caixão, e então vemos que sedas e jades não servem para nada. Sabendo que existe a mutação e que tudo um dia declina, o desejo de obter sucesso já não é tão forte. Sabendo que existe vida e que tudo um dia morre, não desperdice mais tanta energia querendo ser imortal. Os campos estão cheios de pássaros e flores, as montanhas exuberantes e os vales belíssimos, mas tudo isso é uma ilusão do céu e da terra. As águas secam, as árvores caem, as pedras estão nuas e os campos cheios de vegetação morta. Todas as coisas passam diante dos olhos. Quem as compreende por inteiro alcança o domínio dos imortais. Quem não as compreende continua preso no mundo material. Todas as coisas do céu e da terra têm seus princípios. Quem souber empregá-los com perfeição conseguirá manter sua vitalidade. Quem não souber caminha rumo à morte. Tudo está na mente. Uma pessoa inquieta vê sombras de serpentes e suspeita de todos. Vê tigres à espreita onde há rochas paradas. Enfim, tudo lhe parece sinistro e fatal. Uma pessoa tranquila vê garças nas pedras em que os outros veem tigres. Ouve canções nos ramos que se mexem.
e tudo que vê lhe parece ter um aspecto benéfico. Apreciar a amorosidade do tempo está na mente. A grandeza ou a pequenez estão no tamanho do coração. Para aquele cujo coração está em paz, um dia apenas é como 1000 anos. Aquele cujo julgamento está em paz, uma casinha pequena é vasta como o céu e a terra. Se os pensamentos de uma pessoa forem claros, ela terá o céu azul, mesmo no meio de um quarto escuro. Se seus pensamentos ocultam intenções obscuras, mesmo em um dia brilhante, haverá demônios em sua mente. Para conquistar os demônios, primeiro conquiste o próprio coração. Quem conquista seu coração submete os demônios. Para controlar a violência, primeiro se controlam os motivos. Se o espírito estiver calmo, a violência externa não poderá invadi-lo. Sem pensamentos impuros, a verdadeira essência do coração aflora. Pode desaparecer a ideia de uma coisa, a coisa em si desaparece. Quem se afasta de uma coisa, mas continua pensando nela, tenta separar a sombra do objeto, mas prende-se ao corpo e à forma. Mas quem deseja até esse ao restante, sem esvaziar a mente, no fundo tenta separar as músicas da comida podre. Para meditar, hoje em dia, as pessoas tentam meditar para apagar seus desejos e pensamentos confusos, mas nunca conseguem fazê-lo. Apenas a mente que apaga os pensamentos anteriores e se fecha aos anseios futuros pode ter sucesso. Só uma mente que expulsa o imediatismo pode alcançar alguma coisa. Vá para um lugar alto e amplie a mente. Contemple a água e deixe que ela leve seus pensamentos. Leia um livro numa noite fria de inverno e purifique seu coração. Suba uma montanha, declame poemas para o céu e vá além deste mundo, nas profundezas da noite. O sábio, só e quieto, senta-se e esquece. Então, os pensamentos impróprios desaparecem e os verdadeiros permanecem. Termina, deleita-se com sua inspiração interior. Mas se de algum modo ainda resta qualquer pensamento impróprio, ele sente um grande incômodo, envergonha-se de si mesmo. Feliz, anda tranquilamente pelos pastos descalço. As aves o acompanharão e o farão esquecer seus problemas. Deixe sua mente se fundir com a paisagem, sente-se sobre as pétalas caídas, observe as nuvens no céu, e deixe o sentido de o desaparecer. Para manter esse sossego, conheça as preocupações que o afligem. Estar feliz ou não, depende de quantas preocupações se tem. Estar entristecido depende do quanto o coração está disperso. Só quem está cheio de preocupações sabe que ter poucas leva à felicidade. Só quem tem um coração tranquilo sabe que a agitação atrai problemas. O homem vulgar pensa demais em si mesmo, e por isso também se preocupa demais com tudo. Os antigos diziam: se você conhece a si mesmo, como pode se preocupar tanto com as coisas? Também disseram: se você sabe que seu corpo não é você mesmo, por que deixa que tantas preocupações entrem em seu coração? Palavras dizem toda a verdade. Quando sua mente estiver confusa e dispersa, saiba se concentrar e estar alerta. Quando ela estiver confusa e tensa, saiba relaxar seus pensamentos. De outro modo, a confusão se tornará enfermidade e trará constante mal-estar. Em meio ao agitar, considere as coisas com um olhar sereno, eliminando da mente o que lhe incomoda. Em meio à desolação, conserve a alegria do espírito, e encontrará as causas da felicidade verdadeira. Fique calmo em tempos agitados. Ela deve ser cultivada em tempos de paz. Para que o coração seja firme perante a morte, acostume-o com a ideia durante a vida. A mente se perde em meio ao caos e à confusão, mas em silêncio, ela se esvazia por completo. Ascende ao céu, voa longe com as nuvens, refresca-se com as gotas de chuva. Alegra-se e entende o canto dos pássaros, acalma-se e pondera sobre a queda das pétalas das flores. Esse não é o paraíso. Como compreender a verdade do mundo? Quem observa as coisas com perfeição chega ao ponto em que seu coração se funde com o espírito das coisas, e ele não deixa pegadas no chão. Aquele que conheceu os segredos do mundo deixa que a chuva apague seus rastros, e que as nuvens o encubram. Ele não se preocupa em como será compreendido. Aquele que realmente conheceu a humanidade, quando insistem com ele em algo, simplesmente responde como um burro ou um cavalo, apenas abana a cabeça, com indiferença. No bosque dos eremitas, não existe nem glória, nem desgraça. No caminho correto, não existe nem frio, nem quente.
Águas tranquilas não têm ondas. Um espelho limpo não tem pó. O coração não precisa ser limpo. Apenas afaste os pensamentos impuros, e ele ficará puro. A felicidade não pode ser encontrada. Apenas afaste a dor do coração, e ela surgirá. Se dentro de sua mente não houver nem vento, nem ondas, então, em todo lugar, você estará em meio a montanhas e águas azuis. Se seu espírito alcançou o florescimento da consciência perfeita, então, em todo lugar, você verá peixes saltando e pássaros cantando. E somente quando uma pessoa compreende a si mesma, é que pode deixar as 10.000 coisas se desenrolarem conforme suas 10.000 naturezas. Somente quando se governa corretamente pela não-ação, sem reclamar méritos, mas deixando a natureza agir, essa pessoa pode ser dita sábia, diz um ditado. Coma quando tiver fome, durma quando estiver cansado. O Tratado das Poesias diz: veja o que se passa diante de seus olhos e transforme em frases bonitas. A verdade mais profunda reside no mais simples. O mais difícil surge do mais fácil. Quem deseja chegar se desvia e nunca alcança. Quem se esvazia de desejos se mantém no caminho correto. Uma mente livre dos desejos não se preocupa mais com si mesma. Por isso, o budismo aconselha observar a mente, fonte dos mais pesados obstáculos. 10.000 coisas têm apenas uma raiz, para que se preocupar em diferenciá-las. Shon Tsui disse: todas as coisas são uma só, e por isso não devemos dividir o um em dois. Essas são as raízes da sabedoria. Há 10.000 coisas na cabeça das pessoas, há 10.000 coisas nos caminhos do mundo. Na visão comum, todas as coisas parecem diferentes. Para quem encontrou o tal, todas parecem a mesma coisa, que vem da mesma semente. Assim, por que buscar diferenças? Por que escolher ou refutar? A humanidade é um verdadeiro paraíso. Ela tem a verdadeira alegria e paz, sem precisar de sedas finas ou bambus. Ela tem o mais puro dos aromas, sem precisar de incensos ou chás perfumados. Pense num lugar vazio, em que só há pureza, e esquecerá ao mundo das formas. Assim, poderá entrar no mundo dos Budas. O budismo ensina: siga a natureza. O confucionismo ensina: siga o apropriado. Esses ensinamentos são apoios com que atravessamos o mar da vida. Os caminhos do mundo são vastos e ilimitados. Buscar o topo é enfrentar 1000 dificuldades. Acostume-se com sua vida, sem pretender altas posições, e viverá em paz de espírito.